Anunciar antes disso é queimar dinheiro. Esse vídeo aqui é para você que está queimando dinheiro com anúncios todos os meses sem trazer compradores para o seu negócio. Se você investe no Meta Ads, no Google Ads, impulsiona post no Instagram e no final do mês você olha o extrato do seu cartão e você pensa, só deu prejuízo? A verdade é uma só, você deve estar fazendo alguma coisa errada desde o primeiro dia que você pensou em anunciar. Enquanto você testa criativos, seus concorrentes vendem mais, gastando menos, e não é sorte. Fica nesse vídeo, que nesse vídeo você vai descobrir por que seus anúncios não trazem compradores e por que eles continuam gastando e drenando seu dinheiro todos os meses. O trabalho invisível que empresários de sucesso e empresas de sucesso fazem antes de gastar o primeiro centavo em anúncios. E o processo exato para você construir anúncios que realmente trazem compradores e não apenas visualizações. Antes disso, eu já vou pedir para você que, se por acaso você não é inscrito, se inscreve no canal. O canal está apenas começando, mas a missão é clara e o objetivo aqui é de longo prazo. Eu garanto para você que você não vai se arrepender e vamos para frente. Qual que é o problema? Muitos anunciantes, eles apenas copiam os criativos, os anúncios dos concorrentes e tentam modelar. Ou algumas pessoas ainda inventam, né? Muitos empresários têm a mania de dar algumas ideias sem embasamento teórico. O que acontece? Quem está copiando não entende a ideia por trás da criação desses anúncios. Porque antes de criar o anúncio, você precisa entender várias nuances do seu público-alvo, do seu produto e das demandas que o público-alvo tem. Muitas vezes você vai fazer uma modelagem no anúncio de um concorrente, mas você não vai entender por que ele está fazendo aquilo. E além de você não fazer da maneira eficiente, você nunca vai liderar, nunca é você que está criando esses anúncios. Você também não vai saber se está funcionando ou não. Estar ativo, estar na biblioteca de anúncios não significa que está funcionando. E quando você entende de verdade a estratégia do seu negócio e o marketing realmente aplicado, você, a princípio, já vai poder entender quais são os criativos que realmente podem dar certo quando você olha algum para você modelar, mas acima de tudo você que vai começar a criar, você vai começar a liderar o seu mercado quando você realmente entender por que o anúncio é feito da maneira que ele está sendo feito e como fazer do jeito certo, né? Então, quando você apenas copia e tenta modelar sem você entender a base teórica e científica, vamos dizer assim, você provavelmente vai jogar dinheiro fora, por diversos fatores. E o primeiro deles é porque você não tem o feeling para saber o que realmente faz sentido para o seu negócio. E os seus anúncios, quando eles não se pagam, provavelmente acontece porque você não entende quem é o seu cliente real, quem é o seu cliente ideal de verdade. E por não saber isso, você também não consegue entender quais são os problemas que ele enfrenta todos os dias. E, acima de tudo, você precisa entender como tudo isso está vinculado com a solução que você vende, com o seu produto. Então, são 3 passos simples que todo empresário, todo estrategista precisa saber, que é quem é o cliente ideal, qual é o problema e a demanda que ele tem para ser resolvida e o que exatamente o seu produto pode fazer para resolver essa demanda. Então, são 3 coisas simples que elas são facilmente ignoradas e, por causa disso, muito dinheiro é jogado fora. E para facilitar a sua vida, eu desenvolvi um método que se chama Cliente Certo. Ele trata exatamente esses 3 pontos e a oferta dele é um valor simbólico. Eu vou deixar o link desse produto aqui na descrição, depois você pode dar uma verificada. Sem essas respostas, você está tirando no escuro com uma metralhadora. Você está testando criativo, faz variação de anúncio, troca roupa, faz um monte de testes que os gurus falam por aí, mas você não entende
o princípio do porquê você está fazendo os anúncios, que são esses 3 passos. Quem é seu cliente ideal, qual é o problema que ele enfrenta e como você resolve esse problema. Sem você entender essa dinâmica, você não faz sentido você ficar tentando modelar, tentando fazer 10 anúncios diferentes, com roupas diferentes, porque você realmente está atirando no escuro com uma metralhadora. Realmente, essa é a analogia para você. E é por isso que a cada R$1.000 que você gasta, você vende apenas 200. Isso quando vende. Porque na sorte, você ainda consegue vender alguma coisa de vez em quando. Então, o que a média faz? O que a maioria das empresas fazem? Lembrando que a média também é a parte crítica, né? Aquela história das empresas que fecham as portas em 5 anos também é a média, então fica esperto nisso. O que a média faz? Queima dinheiro tentando adivinhar o que funciona, fica sempre testando, mas nunca acertando. Ajusta a segmentação sem parar. Você acha que você, mexendo na plataforma de tráfego, você vai resolver o problema do seu criativo ser ruim. Mas não vai, cara. O criativo, quando ele é ruim, quando ele não conecta, você pode testar todos os públicos que você quiser. Se ele não funcionar nos 2 primeiros públicos que você fizer, ele não vai funcionar em nenhum outro. Então, presta muita atenção nisso. O que empresários estratégicos fazem? Eles estudam profundamente quem compra deles, constantemente fazendo pesquisa a respeito disso, aliás, conhecem seus medos, frustrações, desejos e todas as especificidades do seu cliente ideal. E cada palavra do anúncio é escolhida com propósito. A publicidade só acontece depois que o marketing trabalhou. E muitas empresas ficam tentando fazer publicidade direto sem entender esses pontos que eu gosto de reforçar e dar ênfase. As pessoas elas ignoram o marketing porque elas não entendem o que é marketing e o que é publicidade. Quando você conseguir entender a diferença de um e do outro, você vai entender que existe um processo, e o processo ele começa pelo marketing. Depois que você ajustar todas essas coisas, que são missões do marketing, aí você passa para a publicidade e aí fica mais fácil de fazer dar certo. E o resultado desses empresários estratégicos? Eles fazem anúncios que se pagam na primeira semana, porque eles já sabem a dinâmica que funciona para eles, e as campanhas deles geram mais venda gastando menos. E por causa disso eles conseguem fazer um crescimento previsível mês a mês. A diferença ela não está na plataforma, ela não está no orçamento, não está na sorte, ela está no trabalho que eles fazem antes de gastar o primeiro centavo, que eu reforço e digo novamente. Primeiro você entra com o marketing, entra com o estudo da sua persona, entra com o detalhamento de como o seu produto pode atender as demandas dela e como seria a vida transformada com o seu produto. A partir daí você consegue fazer todas as abordagens, toda a comunicação com mais assertividade. Então, aqui eu faço um levantamento, um questionamento para você. Antes de criar qualquer anúncio, responda: quem é o seu cliente ideal? Não empresários ou mulheres de 30 anos. Você precisa descrever uma pessoa específica, que ela tem uma rotina específica, problemas específicos, e ela está entre uma porção específica de pessoas. Isso é um cliente ideal. É quando você tem a personificação do seu cliente de forma fictícia para representar a amostragem do seu cliente final, né? Total. Qual o maior problema que essa pessoa enfrenta? Seja específico. Que situação a deixa frustrada todos os dias? Que se ela comprasse de você, resolveria essa frustração? Como exatamente seu produto resolve esse problema? Que transformação real acontece na vida dela? Você precisa entender qual que é o mecanismo, talvez você já deve ter ouvido falar nesse termo, o mecanismo, que é como o seu produto resolve o problema, e a transformação é como é a vida dela transformada. Vou voltar aqui para o slide. Eu gosto muito dos slides porque eu acho que você consegue pegar a essência da aula com muito mais assertividade, né? Então, se você não anotou nada até agora, anota o que está nesse slide aqui,
que vai fazer diferença total aí no seu jogo. Só depois dessas respostas cristalinas você pode pensar em anúncios. Faça isso hoje, seus próximos anúncios vão agradecer. Então eu repito, antes de criar os anúncios, pense primeiro no seu marketing. Volta aqui, em alguns segundos atrás, pausa esse slide aí que eu apresentei e dá uma pensada, trabalha em cima dele. Beleza? Tamo junto, hoje é isso. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, acompanha, estamos só começando. E se você quiser a verdade sobre marketing e estratégia, eu te dou a verdade. Valeu, tamo junto.